todo mundo achava que o ChatGPT ia acabar com o trabalho do redator, ou no mínimo diminuir as oportunidades. E o que está acontecendo é exatamente o contrário. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que a IA, não só o ChatGPT, mas todas as IAs, estão transformando o trabalho do redator numa necessidade maior ainda para as empresas, tá? Então, principalmente se você já trabalha com escrita, esse vídeo aqui vai te ajudar a entender esse momento do mercado e como você aproveitar isso para tirar a oportunidade, né, desse momento. E se você quer começar a trabalhar nesse mercado, pode ficar tranquilo porque não vão faltar oportunidades para você, ok? Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Corrêa, sou copywriter em tempo integral desde 2017 e aqui nesse canal eu te ensino como você começar a trabalhar como freelancer da maneira certa, mais rápida e segura possível, sem promessa enganadora, sem esse negócio de ganhar dinheiro dormindo, no automático e tal, mas trabalhando sério ali e te mostrando como é que você pode ter resultado com isso. Beleza? Então, bora lá pro vídeo, que eu quero te falar aqui o seguinte. Lá para 2023 e 2024, quando a IA explodiu, né, todo mundo ficou com medo, pensando, nossa, agora acabou o trabalho para quem gosta de escrever, né? Ou seja, copywriter, redator e tal. Os outros profissionais também, mas aqui eu vou focar na escrita porque é o nosso lance aqui no canal. Mas todo mundo ficou preocupado, porque a IA pode fazer o que a gente faz. Ou seja, ela cria textos em segundos, né? Muito rápido. E ela pode criar muito texto no mesmo dia, assim, coisa que a gente levaria dias para fazer, ela faz muito rápido e tal. Então, criou-se um medo generalizado de que isso ia acabar com as oportunidades para o redator. Beleza. E eu não vou dizer que isso não aconteceu, tá? Provavelmente as empresas, no início, lá, 2024, mais ou menos, né? Ao longo de 2024, que eu acho que foi quando isso aconteceu com mais intensidade, realmente elas pensaram isso e a gente percebeu uma queda nas oportunidades, principalmente nas plataformas freelancers e tal, enfim. E aí veio 2025 e o que começou a acontecer? As empresas começaram a perceber que os textos que elas estavam gerando com o ChatGPT e com as outras IAs não traziam resultado. E por que isso acontece? Porque a IA, ela é uma ferramenta, o ChatGPT, ela é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, o resultado depende da expertise de quem usa a ferramenta. Pensa assim, num serrote, por exemplo, fazendo uma comparação, né? Se você não é um carpinteiro profissional, você vai pegar um serrote e vai fazer besteira, provavelmente até se machucar. Se você é um carpinteiro, você vai conseguir tirar peças lindas dali, né? Então, trazendo para a nossa realidade, está acontecendo a mesma coisa com os textos criados pela IA. A gente está vendo uma avalanche de textos ruins, textos rasos e textos iguais, com o mesmo formato. Por exemplo, se você entra em blog e vê um texto onde todo subtítulo tem um monte de itenzinhos ali, ou seja, não tem texto corrente, não tem parágrafos construídos e tal, aquilo ali foi feito pelo ChatGPT ou qualquer outra IA, tá? E o que é pior, foi feito por alguém que não tem a mínima noção de como um texto funciona na internet para trazer resultado para a empresa dele. Porque o que acontece? Para você criar um texto que realmente vai trazer o resultado, e que resultado é esse, né? Para você criar um conjunto de textos que vai atrair o público-alvo da empresa, vai fazer essas pessoas engajarem no conteúdo, gostarem do conteúdo e aumentar a consciência delas sobre a solução que a empresa vende, porque esse é o resultado que a gente entrega como redator profissional. Esse texto, ele precisa ter alguns critérios, ele precisa ter algumas características, senão isso não vai acontecer. Só que para você ter essas características, para você construir um texto que traga esse resultado, você precisa de um conhecimento técnico, você precisa ter um embasamento técnico. Minimamente você vai ter que entender das premissas básicas de marketing de conteúdo, você vai ter que saber o que é copywriting, ou usar storytelling, que é a arte de contar histórias ali. Você vai ter que saber analisar muito bem o público-alvo, ou seja, entender como os desejos, necessidades, dores daquelas pessoas, você pode usar esses elementos para construir textos que vão chamar a atenção dela nas redes sociais, ou no Google, ou em qualquer outro lugar, ou até mesmo para ser recomendado dentro da IA, né? E mais do que isso, porque chamar a atenção é só o primeiro passo. Quando a pessoa chega no texto, ela tem que ser prendida ali, né? Ela tem que
gostar daquele texto para ficar ali. Só para você ter uma ideia, um dos critérios do Google para dar nota para um site é o tempo que a pessoa fica no site ali. Então, se ela chega num texto ruim, ela sai na mesma hora, porque aquele texto não está resolvendo nada para ela, não está ensinando nada para ela. Percebe a lógica? Então, o que acontece? Hoje, os donos de empresa, profissional liberal, empreendedor, que pensou que vou usar o ChatGPT agora, que é muito mais barato que contratar o redator, e começou a cuspir um monte de texto e publicar um monte de texto, esses textos não estão fazendo diferença nenhuma para eles. Por quê? Eles não sabem nada desse conhecimento técnico que eu falei antes. E eles não vão aprender. Por quê? Porque eles não têm tempo para isso. E nem vontade. Eles têm um negócio para tocar. Então eles precisam de alguém com esse conhecimento técnico, primeiro, para treinar a IA para o público deles, que eles também não sabem como fazer isso, fazer uma curadoria de conteúdo decente para o público deles, para a IA criar textos alinhados com o público-alvo. E depois eles não têm senso crítico para avaliar se aquele texto que foi escrito está condizente com o resultado que eles querem, né? Os resultados que eu citei aqui anteriormente. Eles não têm a mínima noção de como fazer isso e eles não têm tempo para aprender. Então a melhor opção para eles é o quê? Contratar alguém que já tem esse conhecimento. Vai ser muito mais barato em termos de tempo, energia e até de retorno financeiro para eles fazerem isso do que ficar tentando sozinho. Percebe? Então, por conta disso, a gente percebe o quê? A IA, ela trouxe essa facilidade da criação de conteúdos. As empresas estão se atirando sem critério nenhum nessa facilidade e estão percebendo que a necessidade do redator, que há uma necessidade muito maior do que elas pensavam de alguém com conhecimento técnico para criar aqueles conteúdos. E é lógico que isso não vai acontecer de uma hora para outra, tá, gente? Não é assim um estalar de dedos, né? O que está acontecendo hoje? Né? Na verdade, o que eu costumo dizer, que também é uma das nossas responsabilidades como profissionais, ou para você que quer entrar agora nesse mercado, já entrar sabendo disso, a gente tem que educar o mercado. Por quê? Porque a nossa profissão ela ainda é muito recente. Eu trabalho desde 2017 nisso, e ainda é recente. Quando eu comecei lá, as empresas não tinham muita noção do resultado que o redator podia trazer para elas. Hoje, continuam sem ter essa noção. Por quê, Eduardo? Muito porque a gente não faz esse trabalho de educação do público, tá? Então, o que é esse trabalho de educação do público? É você publicar conteúdo explicando como é que é o teu trabalho, falar como é que você pode ajudar a empresa a conseguir o resultado que ela está buscando e não ficar simplesmente, como a gente vê hoje na rede social, você está precisando de trabalho e você fica publicando, olha, eu sou redator, faço artigo, faço post para rede social, me chama aqui para a gente conversar. Cara, isso não é educar o público. Até porque a empresa não quer você pelo que você entrega. Ela vai te contratar pelo resultado que você pode entregar para ela. Percebe? Então a gente tem que mudar esse discurso e começar a criar conteúdos que vão contribuir para amadurecer a visão do mercado sobre o nosso trabalho. Amadurecer a visão do mercado de que um redator com IA é a melhor contratação que você pode fazer. Um redator que sabe usar a IA, ele vai alavancar o resultado da tua empresa. Entende? Então, quando você estiver pensando em divulgar o teu trabalho, né, pensa nisso. Qual é o conteúdo que eu posso fazer para poder educar o meu público e mostrar para ele que eu posso ajudar o negócio dele a crescer? E não simplesmente alimentar os canais dele com texto, com post, com artigo e tal. E se você está querendo começar agora nesse mercado, você já entra sabendo disso. É uma das habilidades que você vai ter que desenvolver. Como que você pode vender o seu peixe, como você pode mostrar o teu valor e tal, tá? E tudo isso eu tenho um curso que eu mostro como você faz isso, do zero até você conseguir clientes, tá? Vou deixar o link aqui embaixo se você tiver interesse. Eu tenho um vídeo também onde eu falo mais especificamente como você fazer essa educação do cliente, então vou deixar também o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você está querendo começar nessa área, ou já começou, mas está aí patinando sem conseguir trabalho, eu tenho uma consultoria gratuita, que é um bate-papo que eu faço. Eu separo alguns horários na minha agenda e aí, durante esse bate-papo, se você quer começar, eu te explico como é que funciona esse mercado, onde é que estão as melhores oportunidades, como é que você pode usar a tua formação ou experiência como um diferencial para facilitar a tua entrada no mercado e como você pode ser contratado pelas empresas, tá? E se você já está no mercado, eu te ajudo a vencer a dificuldade que você está atravessando. Talvez se você não está conseguindo trabalho, não está conseguindo cliente, a gente vê aí como é que a gente pode ajustar a tua comunicação para você conseguir esse resultado.
tá? E é gratuito, gente, tá? Não tem pegadinha, não tem nada. Ele é gratuito para ajudar mesmo. Só que são poucas vagas porque eu não consigo disponibilizar isso para muitas pessoas. Então, se você se interessar, tem o link aqui embaixo, clica nele de uma vez, me manda uma mensagem no WhatsApp e a gente já agenda. Tranquilo assim, tá bom? E aí eu queria saber se você gostou desse vídeo, se você curtiu, qual é a tua opinião sobre isso que eu trouxe aqui, se você concorda, se você discorda, tá bom? É importante para mim saber como é que esse conteúdo está chegando aí do outro lado, para a gente trocar essa ideia. E aí, a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!